Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós somos muito gratos ao nosso Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade, porque quem nos dá a vida é o Senhor. O Senhor dá a oportunidade da vida. Nós estamos aqui ouvindo aqui um monte de pássaros cantando, daí não dá para ouvir, mas aqui uns pássaros que estão cantando. Isso também nos lembra que nós estamos no mês de setembro, que é o mês que vai ter depois início a primavera, flores, tudo vai se florir. Então, se você está passando por uma dificuldade, alguma coisa, creia que o melhor de Deus está a caminho. Hein? Nosso Deus é maravilhoso. Nós hoje queremos meditarmos na palavra do Senhor, no Salmo número 34. Davi louva a Deus, que o respondeu às suas súplicas, e exorta a confiar nele. Versículo 1. Vamos lermos o Salmo todo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para eles e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor os ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Afasta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém? Com essa palavra que nós estamos meditando, nós vamos meditarmos nessa passagem bíblica, nesse salmo que o Davi escreveu numa situação difícil. Nós queremos assim falarmos para todos assim, nessa situação, nesse salmo, conforme está escrito aqui, que Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele, que se você confiar no Senhor, você também vai louvar ao Senhor, você também vai estar engrandecendo ao Senhor, porque quando nós confiamos no Senhor, o Senhor não nos deixa, mas quando você confia no Senhor, o Senhor vem em a tua ajuda.
Então, nós vemos aqui a decisão vai ser sua. E a decisão que seja, escolha louvar e bendizer ao Senhor. Quando foi que aconteceu? Cada história, cada salmo tem um relato da Bíblia. O que aconteceu aqui na vida de Davi? Por que ele escreveu esse salmo? Quando e qual situação que ele escreveu esse salmo? Nós vemos o seguinte, nós lemos na Bíblia em 1 Samuel, em 1 Samuel vai estar escrito aqui, no capítulo 21, mas só para lembrar, não foi uma situação fácil, foi um dos piores momentos de Davi, um dos piores momentos de Davi, que Davi viveu, foi esse momento que ele escreveu esse salmo. Isso faz me lembrar quando ele, em épocas mais para frente, que ele peca e que vem o profeta e pergunta para ele fazer escolhas. Se era para ele ser fugitivo, cair na mão dos inimigos, e ele fala, que caia eu na mão do Senhor e não na mão dos meus inimigos. Então me lembrou essa passagem. Mas nós vemos o seguinte aqui, quando Davi tinha uma promessa, a promessa de Deus ungida. Às vezes você também tem a promessa, Deus tem já promessa para você, e as coisas parecem, até no começo parece que vai dar certo, mas depois parece que as coisas desandam. Aí começa a dar errado. E aquela promessa sua está te virando ao contrário. Vem a oposição, vem contra você, para que você não receba. O inimigo se levanta de várias formas para que você não alcance a promessa, aquilo que Deus já te prometeu. Por isso que é muito importante nós estarmos focados na palavra de Deus. E o que é que diz a palavra de Deus? Que é para você reter, guardar a promessa, guarde as promessas, guarde o que Deus te prometeu. Não deixe que o inimigo venha roubar. Não deixe que o inimigo venha roubar. Mas retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então nós vemos que nessa situação aqui, Davi já tinha cortado a cabeça do Golias. Ele já tinha passado por várias vitórias, já era um campeão, chamado de campeão. Olha aí o campeão. Até ele fazia parte da canção que as mulheres diziam, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, assim sempre, fazia parte das canções das mulheres. Mas ele achou-se numa situação muito difícil, perigosa, quando o rei Saul procurou matá-lo. O rei Saul não queria nenhum concorrente com ele. Ele não queria concorrente, eu vou eliminar esse concorrente. Passou a inveja no rei Saul sobre a vida de Davi e passou a persegui-lo, a ponto que Davi se encontra com Jonas no capítulo 20, 21, e Jonas vai e fala, meu pai quer te matar mesmo. Aí Davi vai ter que fugir. Já pensou quando você tem que fugir? Já pensou esses refugiados que estão aí nesse país? Na Afeganistão? Que nós vemos assim, pessoas que tinham suas coisas, tinha sua casa, tinha isso, e tem que fugir, de repente tem que fugir para não ser morto. E nós vemos aqui a vida de Davi. Ele foi ali para saber, ele não foi preparado. Ele nem tinha levado armas, nada com ele. Ele lá foi para um encontro com o amigo dele pela última vez. Ele ia ver o amigo dele, ele ia ver pela última vez o Jonatas. O Jonatas fala, meu pai vai querer te matar. E aí ele foge, aí ele vai fugir. E para onde é que ele vai fugir? Quando nós estamos em época de aflição, de situações difíceis, você fica desorientado. Para onde é que ele foge? Para a terra dos inimigos. Ele foi para aquela terra onde ele matou o campeão deles. Ele foge para lá. Entende?
eu tô assim, quando situações difíceis, você fica desorientado, não sabe para onde correr, o que você quer fugir. E foi essa situação de Davi. Davi foge para a terra daquele que ele matou, o campeão deles lá. Foi buscar refúgio lá. Situação difícil, né? Na hora lá, ele foge, não leva nada, ele passa lá na casa de num local lá onde estava o sacerdote, vai buscar um alimento e pegar uma arma, e por isso ele continua fugindo. Mas quando ele chega nessa terra, quando ele chega lá, ele é reconhecido. Alguns dos servos, nós vamos só aqui confirmarmos aqui o que nós estamos, o que a Bíblia diz. 21 de 1 Samuel, capítulo 10 e seguinte. Davi se levantou e fugiu aquele dia diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os seus criados de Aquis lhes disseram: não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava desse nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras do seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dele, aos olhos dele, e se fez de doido com as suas mãos, engravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vês que este homem está louco, porque não trouxeste a mim? Falta-me a mim, doidos, para que trouxesse este homem e fizesse doidice diante de mim, mas há de entrar entrar na minha casa. Então nós vemos uma situação que aconteceu. Ele foge, sabe quando você corre para a direção errada? Ele correu para a direção errada. Ele, na hora do desespero, do pânico, do medo, ele correu para a direção errada. E ele vai lá para a terra de onde ele matou o Golias. Da terra que era o Golias. Quando chega lá, aquelas pessoas, alguns dos servos daqueles homens conheciam, e até conhecia a canção que as mulheres fizeram anteriormente. E pegam ele, leva ele lá diante do rei. Olha aqui, agora nós vamos levar o Davi que matou o nosso campeão. Aí quando chega diante dessa situação, ele está apavorado, com muito medo. Aqui está escrito na palavra de Deus que ele sentiu muito medo. Ele se viu próximo à morte ali. Porque agora as pessoas poderiam ficar: esse que matou o Golias, agora eu vou cortar a cabeça dele também. Mas a estratégia dele ali foi, fingiu-se de louco, começou a arranhar as portas, babar, a barba dele ficou toda babada, ele fazendo coisas assim, loucas, né, diante ali daquele rei. Aí o homem não conhecia a história, nem conhecia Davi, falou assim: o que vocês estão fazendo? Vocês estão trazendo para mim um louco, esse homem está louco. E ficou bravo ainda com os servos dele. Como que Deus age, mesmo quando nós fazemos coisas, mesmo fora da direção. Porque ele não buscou a direção de Deus ali, para onde é que ele ia correr. Na hora do desespero ele correu, ele saiu. Sabe quando você corre para a direção errada? Assim fez ele correu para a direção errada. Aí quando o rei expulsa ele, não quer ele lá, na presença dele, ele consegue escapar. No Samuel capítulo 22 diz: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adolão. Ele escapou, encontrou uma caverna e entrou. E os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todos homens endividados, todo homem de espírito desgostoso, e se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Nós vemos as situações, né? Na hora assim que ele conseguiu escapar, ele escapa e ele vai e entra na caverna, a caverna de Adulão. E ali é nesse momento que ele escreve esse salmo precioso.
Cada salmo tem uma história, cada canto tem uma história. Por que foi que Davi fez esse salmo? E ele canta aqui, e o cântico dele aqui: louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Em todo o tempo, porque agora ele viu, ele foi livre daquela situação difícil. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Às vezes as pessoas se gloriam no outro. Eu consegui isso daqui porque foi o meu amigo que encontrou, me abriu uma porta de serviço lá. O outro falou assim: eu recebi isso aqui, eu fui lá em tal lugar, eu fiz uma campanha e fiz isso e alcancei essa bênção. Não, Davi se gloriaria no Senhor. Foi o Senhor que me salvou a vida, foi o Senhor que me deu vida. Situações difíceis, passei perto de morrer, mas o Senhor permitiu que eu escapasse. E Ele ainda, a decisão que é importante, firme nas promessas, sabe? Você tem uma promessa, é igual a vida de José. José tinha aqueles sonhos que, o sonho, quando ele se vê, ele está sendo vendido como escravo, levado lá para o Egito, sendo vendido. E parece, se você não olhar para a palavra, parece que a sua vida não tem mais sentido. Se você não olhar para a palavra de Deus, parece que a sua vida perdeu sentido. Cadê as promessas? Nossa, Davi foi ungido com óleo ali, já foi ungido rei antes de ocupar a posição. Ele foi ungido, o profeta foi lá e disse para ele, e agora ele está se rastejando diante do inimigo, tendo de se fazer como louco. Olha o campeão se rastejando, situações tristes, deprimentes, na hora da angústia, se fingindo de louco para não morrer. Mas nós vemos o escape, que o nosso Deus é poderoso para dar escape. Deus tem escape para dar, Ele tem escape. Quando você fala: Senhor, eu confio em Ti, eu não vou me entregar essa situação. E Ele vai lá para aquela caverna de Adulão, conforme está escrito na Bíblia. Daí a pouco vem a sua família para lá e começa a se juntar um grupo de homens. Quer os melhores? Às vezes você está no seu pior momento da sua vida, você está pensando que vai vir uns amigos bons para te ajudar. Aí começa a se juntar gente mais difícil. Os endividados, os que estavam sentindo ali desmotivados, cheio de dificuldade, com dívida, os descontentes, estava tudo ali descontente, pessoas amarguradas, e vieram para fazer parte do exército de Davi, para se ajuntar com ele. Só que você vê assim, como a unção de Deus estava sobre Davi, e ele começou a glorificar a Deus naquela situação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Em outra Bíblia, assim, tradução está escrito: os aflitos ouvirão, os aflitos ouvirão e se alegrarão. Veja bem, quando ele via, ele cantava diante dali. Quando nós podemos cantarmos em adoração ao Senhor, reconhecemos o que você tem. Você tem um reino? Não, eu tenho a vida, eu tenho o Senhor e eu tenho a promessa. Eu estou aqui, mas eu tenho a promessa de Deus. O Senhor tem o poder dele, o Senhor, e ele ainda se alegrou. Ele poderia simplesmente entrar naquela caverna e esquecer. Vou desistir de tudo, não vou mais fazer nada. Onde é que está a promessa que Deus me promete agora? Onde é que eu estou correndo o risco de ser morto? O Saul me persegue, e se aqui eu posso correr o risco de ser morto por outros. Mas a alma dele, quando nós começamos a cantarmos, darmos louvores ao Senhor, algo muda em nós. Em nós, a presença do Altíssimo é entre nós, e nós vamos revigorando as nossas forças. E ao você ser revigorado das suas forças, as pessoas que estão ao seu redor também vai recebendo força. Aquelas pessoas que estavam todas ali, desmotivadas, sem ânimo, sem força para viver, né? Sem força, estavam descontentes, cheios de dívida. Os piores
estava ali e começa a ouvir ali. Ah, não. Ele vem, ele vai dando força e você começa da sua força que Deus vai te dando, você vai fortificando outras pessoas, você vai dando palavra para essas pessoas não desistir, não desiste. E aqui diz assim, o versículo 3, engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Ele devia falar para as pessoas lá que estavam com ele, tá? Vamos exaltarmos o nome do Senhor, vamos cantarmos, darmos louvores a esse Deus poderoso. E o versículo 4 diz, busquei, aí ele conta por quê que ele está dando esses louvores ao Senhor. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, o medo, as notícias ruins que vieram. Quando você busca o Senhor te livra desses medos. A sua confiança fica no Senhor. E aqui diz, olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não ficaram confundidos. Quando você olha para Jesus, quando você para de ficar olhando para a situação, você olha para o Senhor, para a palavra dele, o seu rosto é iluminado, porque vem a luz do Senhor, a luz do entendimento, a luz que vai te iluminar, dar direção para você. Você não fica mais confundido. Deus vai te dar a direção certa. Deus, ele é poderoso quando você muda, quando você busca o Senhor. Aqui diz aqui, clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas a sua angústia. Então, no clamor dele aí, clamou esse pobre, ele se considera. Não é porque eu sou bom, é porque eu sou isso, não. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as angústias. No versículo 7 ele diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Nós vemos como é bom nós nos aproximarmos do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Se você olhar para a vida de Davi, tantas falhas que ele teve, mas ele é tantas falhas, mas ele tinha algo no coração dele de buscar ao Senhor, de se arrepender, de buscar ao Senhor. Ele é na Bíblia chamado o homem segundo o coração de Deus. O versículo 8 diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Como é que a gente vai? Exemplo, como é que você vai saber se uma laranja está boa ou não? Certa vez eu na feira comprei umas laranjas, ainda com uma quantidade, 20 laranjas por R$5. Eu trouxe. Quando achei, não provei a laranja, não vi. Quando nós chegamos em casa, que eu fui cortar, as laranjas estavam todas secas. Quase todas elas foram jogadas fora. Isso acontece por quê? Porque eu não provei. Eu me enganei pela aparência. Mas diante do Senhor está escrito aqui, provai e vede. Não é você pôr à prova Deus. Ah, se Deus me fizer isso, eu faço isso. Ah, isso aí não. Isso aí você está tentando a Deus. Você não está provando, você está tentando a Deus. Mas provar é experimentar, louvar, é experimentar, adorar diante da situação que você não tem o que fazer, mas você pode com a sua boca adorar o Senhor, engrandecer a Ele, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso para mudar toda e qualquer situação. Para o nosso Deus não existe impossível. E Ele diz no versículo 9, temei ao Senhor vós seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, nada tem falta. Então, segredo, buscar ao Senhor, se entregar ao Senhor, estar na presença do Senhor. Quando você é iluminado, você vai parar de olhar para aquele problema, você vai correr na direção certa. A direção certa é o Senhor. Porque às vezes a pessoa corre na direção errada, ela está correndo em direção ao mal. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, mesmo quando se dirige em direção oposta, o Senhor, a mão dele ainda é poderosa para te livrar e te dar a oportunidade de você estar na presença dele no lugar certo. Na sua boca você reconhecer
que aquilo foi um livramento que Deus te deu. E a gratidão ao Senhor. Nossos lábios devem ser continuamente gratos ao Senhor. E o versículo diz aqui: vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Creio que com aqueles homens que tinham, aqueles homens endividados, aqueles 400 homens que foram lá, foram também crianças, e aí eles foram com as suas esposas também, alguns que tinham esposas e tal, e foi crescendo lá na caverna de Adulão, não sei qual o tamanho dessa caverna, mas só que coube muita gente. E eles também ensinaram: vinde, menino, e eu ensinarei o temor do Senhor. Quando você vai para o provérbio de Salomão, que era filho de Davi, ele vai dizer lá, vai ensinar: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar. Então, mesmo as crianças precisam aprender sobre a palavra do Senhor, ensinar para ter temor do Senhor, ver que o nosso Deus é poderoso e que o Senhor é nosso Deus, Ele é poderoso para dar livramento. E tem um aconselhamento que ele diz aqui: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Afasta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva de contrito espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O que a gente quer pegar essa palavra aqui, meditar sobre ela? Como o nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso. Você fala assim: nossa, os justos clamam e o Senhor os ouve, mas Davi era justo? Ele fez tantas coisas de errado. Aí você pode chegar e falar: mas lá na Bíblia está escrito que não há um justo sequer. Tiago diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas como que a gente entende essa parte aqui? É que nós somos justificados pelo Senhor. Mesmo no Antigo Testamento, a graça de Deus já estava lá. E como é que você é justificado? É pelas suas obras? Não. É pela fé. Nós somos justificados pela fé quando nós andamos na presença de Deus. Quando nós reconhecemos, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos caminhando pela fé. Você imagina alguém que tem uma dívida muito grande. Ele deve para alguém. E alguém resolve perdoar a dívida dele. Fala: não, ele não tem mais dívida nenhuma. Ele foi justificado. Não devo mais. Você não devia, mas agora eu não devo mais. Já não tem, pode olhar lá o meu CPF lá. Não devo nada. Eu não devo nada. Já foi solucionado. Alguém foi lá e pagou a dívida. Alguém pagou a dívida. É assim a nossa vida. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós somos declarados justos, santos. E agora nossa oração, o nosso Deus, Deus nos ouve. Mas você faz coisas erradas? Sim. Mas nós corremos para o Senhor, recorremos, pedimos perdão para o Senhor, e o Senhor olha para a justiça, para o que Jesus fez por nós na cruz, porque Ele morreu por nós, e nós aceitamos, e Deus aceita o sacrifício dEle, e assim nós somos declarados justos. Mais interessante no relato aqui, o que a Bíblia diz sobre Davi, que ele escolheu adorar o Senhor. Ele escolheu adorar o Senhor. Nós vemos que aqueles homens que estavam com ele, esses 400 homens que estavam com ele, permanece com ele, aqueles homens desgostosos, endividados e tudo mais, e vai se tornar o exército dele. Vai se tornar o exército dele. E mais para frente, quando você for ler na história de Davi, vai se chamar os valentes de Davi. Se antes ele era os desgostosos, os endividados, os que não tinha força, estava excluído. Mas agora eles eram os valentes de Davi. E agora esses mesmos valentes de Davi, eles se tornaram matador de gigante. É assim
que nós estamos. Quando nós estamos na presença de Deus, nós somos revigorados, nós temos a palavra de Deus entre nós, e quando nós decidimos adorarmos o Senhor, então a decisão é sempre nós que fazemos. O Senhor está esperando, e tem pessoas ao seu redor que está precisando de palavra. E enquanto você for adorando o Senhor, essas pessoas mesmo que estão com essa circunstância difícil, vai sendo mudada a vida deles. O nosso hino, um hino da harpa cristã, que diz o hino 302, na estrofe 3 e 4, diz: vamos lá, do 2 em seguida. Tu vives, irmão, murmurando, tal qual um escravo do mal? Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele que ama, de ti também não se esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida sim do que é teu. E mesmo se as ondas rugirem num revolto e bravo mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino a tua alma cantar. Não temas cilada nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte até do céu a luz raiar. Se um hino cantar tu puderes na hora da grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Das asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, por fim, então libertado, a terra chegar celestial. Amém? Então nós temos aqui uma decisão nossa, adorar ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore. Você quer mudança na sua vida? Adore ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Você lembra da vida de Jó? Quando ele passou por tribulações, aquelas lutas que o Jó passou, que a sua mulher veio e fez uma sugestão para ele, e ele falou, como fala qualquer doida, assim está falando você. E ele adora o Senhor. Então tem situações que enquanto você adora ao Senhor, enquanto você canta louvores, a sua mente não vai ficar pensando naquele problema, sabe? Quando você fica, a cabeça fica revoando aquele problema. Mas quando você canta louvores, os seus ouvidos ouvem aquilo que a palavra do Senhor, e aqueles pensamentos vão saindo. Você sabe que às vezes a gente canta músicas, hinos ao Senhor, e às vezes você está num lugar e aquele hino está lá na sua mente. É igual outras coisas também. Se você ouve coisas ruins, às vezes aquelas ritmos de música mal fica querendo entrar na sua mente, no seu subconsciente. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, você mesmo que estiver